Só um pouquinho. Ok. Boa noite. Hoje é a quinta live que está sendo realizada pela AESC, Associação de Arte Educadores de Santa Catarina. O nosso tema de hoje é a AESC em tempo de pandemia, educação musical e educação básica, reflexões em tempos de pandemia, com o professor Dr. Sérgio Figueiredo e a doutora Áurea de Maria. Eu sou Rosicele Martinhago Vieira, vice-presidente da AESC, e coordeno o curso de música aqui em Lages, na Uniplac. As lives na AESC estão acontecendo desde junho e agora no mês de julho. A primeira live, então, aconteceu no início de junho, e todos os encontros estão sendo gravados e estão sendo passados pelo Facebook e YouTube. Então, como esse é o quinto, nós já temos 4 para serem acessados. Como vai funcionar, então, a nossa live? Ela será realizada em um período de mais ou menos 1h e 20. Cada palestrante terá 20 minutos para falar, e depois nós teremos mais 20 minutos aproximados de perguntas. As perguntas, de preferência, colocar no chat, então, do Facebook, e colocar o nome, pergunta em caixa alta, para a gente poder, então, se organizar melhor. De preferência, coloque a cidade de onde você está falando. Tá? Da mesma forma, então, a live de hoje, ela é a quinta transmissão. O endereço do Facebook é facebook.com/aesc.arte.educação. E será transmitido ao vivo e depois ficará também disponível no canal de YouTube, AESC Arte Educação. Depois que todas as perguntas forem realizadas, então nós vamos abrir para também comentários no Facebook. Na semana que vem, no dia 17/7, teremos uma outra. Então, se programe para a próxima também. Dia 17, numa sexta-feira, serão participantes Patrícia Alves, da ESC, e a autora Priscila Leonel, do Ateliê Sexta. O título é Nomeando a Diversidade, Contribuições da Arte e Educação para uma Educação Antirracista. Vou, então, agora falar dos nossos participantes de hoje, falar um breve comentário sobre cada um deles. Só um instantinho. Está mais acima. Já agradecemos a participação do professor Dr. Sérgio, da doutora Áurea, muito felizes que vocês aceitaram o nosso convite. Meu Deus. Travou aqui. Pessoal, travou meu computador e eu estou sem a fala dos nossos palestrantes de hoje. Puxa. Nós estamos te ouvindo. Posso pedir para vocês se apresentarem? Eu gostaria de apresentar, mas travou aqui. Isso claro. Acontece, né? Pode ser? Eu vou pedir, então, para o professor Sérgio se apresentar inicialmente. Pode ser, professor? Pode sim. Então, boa noite a todos e a todas. Um grande prazer estar participando dessa live. E eu já agradeço desde já o convite e parabenizo essa iniciativa da AESC por ofertar essas possibilidades de diálogos sobre temas tão diferentes relativos às artes e que trazem, então, um pouco de alento nesses tempos de pandemia, onde o isolamento exige que a gente não se encontre
fisicamente, né? Então, essa promoção desses encontros, acho que ela preenche um espaço importante e faz muito bem acho que para todo mundo que pode participar dela, né? E quem não puder, depois pode olhar no Facebook, a gravação, acho que tem uma riqueza muito grande. As lives anteriores foram excelentes, foram extremamente ricas, né? E eu fico muito feliz e muito honrado de estar aqui também participando desse evento. Então, meu nome é Sérgio Figueiredo, sou professor aposentado da UDESC, recém-aposentado, e trabalho com a área de educação musical há bastante tempo, mais de 40 anos, e fui professor, né, sou de São Paulo, fui professor em universidade em São Paulo, depois vim para Florianópolis e participei, então, das atividades da graduação da UDESC, nos cursos de licenciatura e bacharelado, e também no curso de pós-graduação em música, onde eu permaneço ainda como professor voluntário. E também faço parte do corpo docente do Prof. Artes, que é um mestrado profissional em artes, e do programa de pós-graduação em educação. Então, acho que ao longo da minha vida tive algumas experiências também no campo administrativo, né? E fui presidente da ABEM, da Associação Brasileira de Educação Musical, né? Uma instituição bastante sólida nos dias atuais e que vem também desempenhando um papel muito importante para o desenvolvimento da educação musical no Brasil, de um modo geral. Então, acho que... Obrigada, professor Sérgio. Obrigada. Doutora Áurea, por favor, só uma breve apresentação também. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite também da associação. É uma grande honra também estar participando aqui dessa live, junto com o professor Sérgio, que é uma grande referência, né, na nossa área de educação musical, e também por um grupo de professores que atua na rede municipal de ensino de Florianópolis, onde eu atuo. Então, é um grande momento, eu acho, para a nossa área também, para o encontro desses universos, né, que estão atuando para um objetivo comum, né, que é democratizar o acesso, né, do ensino de arte, de todas as artes e da música na educação pública básica brasileira, né. Bom, meu nome é Áurea de Maria Silva, eu sou daqui de Florianópolis, sou professora concursada da Prefeitura Municipal de Florianópolis, trabalho na Escola Básica Municipal Henrique Veras, que fica na Lagoa da Conceição, né? Então, eu apareci ali na divulgação, né, como a professora Áurea, Prefeitura Municipal de Florianópolis, mas eu atuo, geralmente, quando acontece isso, dá a entender que a profissional atua na gestão da prefeitura, né? Não, eu sou professora de música da Escola Básica Municipal Henrique Veras, em Florianópolis. Então, agradeço o convite mais uma vez e seguimos no debate. Obrigada, Áurea. Eu vou passar, então, para o professor Sérgio Figueiredo, para falar, então, sobre as suas reflexões em tempos de pandemia, a música e a educação básica. Reflexões em tempos de pandemia. E obrigada pela presença de vocês. Obrigado também, mais uma vez. Bom, então, eu gostaria de trazer aqui para essa nossa conversa algumas questões que, na verdade, já foram um pouco tratadas pelos expositores que participaram das lives anteriores, e que eu considero que são pontos extremamente importantes para as nossas reflexões. Então, a ideia é retomar alguns desses pontos e, quem sabe, poder trazer alguns novos elementos ou ampliar as reflexões com elementos muito mais próximos da educação musical, que é a minha área de atuação há tantos anos, né? E, então, esbarrando aí em questões gerais da educação básica brasileira, questões específicas sobre o ensino de artes em geral, sobre o ensino de música em particular, formação de professores, currículo, legislação, documentos normativos, práticas de ensino nas escolas.
Quer dizer, todos esses pontos já foram trazidos de alguma forma para as outras lives, e então eu tomei assim a liberdade de selecionar alguns aspectos destes para trazer aqui, então, para as nossas reflexões desta noite. Queria destacar também dois aspectos que eu considero extremamente importantes, que foram trazidos. Um deles que se refere à ideia do coletivo e à importância das associações, né? Então, eu acho que essas lives são um exemplo muito claro do papel das associações, no sentido de ampliar os debates, de congregar pessoas, de discutir aspectos que nos afligem como educadores nas diferentes áreas de artes nas escolas e em outros espaços educativos, né? E acho que essa importância das associações, ela tem se manifestado cada vez mais nesses tempos de pandemia. Muitas associações estão fazendo uma série de ações para manter viva essa atividade, essa permanente discussão que muitas vezes é realizada nos eventos presenciais que estão completamente suspensos, né, durante esse período todo. Eu começaria pensando aqui que esse coletivo das associações podia também ser ampliado em alguns momentos, pensando nas diferentes associações das diferentes áreas de artes. Eu acho que nós temos trabalhos belíssimos realizados por tantas associações, né? Alguns deles já foram trazidos para cá, da FAEB, da ESC, né? E vou me referir à ABEM algumas vezes aqui, pela minha proximidade com essa instituição. E eu acho que a gente podia pensar, já que nesses tempos de pandemia a nossa conversa tem sido com esse formato, nós poderíamos estar pensando que as associações podiam conversar mais também, né? Eu fico pensando na minha história aí de mais de 40 anos como professor. Eu acho que a gente discutiu tanto as questões da polivalência, a gente discutiu tanto as especificidades, a gente acabou estabelecendo associações das diferentes áreas e, às vezes, a gente se isola nas discussões específicas de cada área, e em muitos aspectos eles perpassam todas as áreas. Então, acho que essa podia ser uma ação para a gente pensar em algum momento, né? Não necessariamente agora, mas essas aproximações eu entendo que seriam bem importantes para a gente fortalecer a área de artes na educação básica, né? E não só fortalecer uma área ou outra área, ou as discussões poderiam ter, evidentemente, o seu caráter de especificidade, mas também poderíamos estar pensando nesse coletivo das áreas também. E uma outra questão para destacar, que foi bastante trazida pelos colegas que falaram anteriormente, nas outras lives, é a questão do diálogo. E o diálogo entre as pessoas, como a gente está podendo realizar aqui, de alguma maneira, nesse formato diferente, que não é tão confortável para muita gente, é uma situação nova que a gente tem que aprender a lidar, mas é um diálogo que está acontecendo, e eu pensaria que o diálogo ele tem que ser extensivo, talvez também não agora, mas essa pandemia vai passar e a gente vai continuar enfrentando uma série de questões para a educação na educação brasileira, né? Então, o diálogo das escolas, das secretarias com as escolas, com secretarias de educação, com os conselhos de educação, com as universidades, com os professores, com a sociedade, com os pais, né? Então, acho que esses diálogos têm que ser fortalecidos e cada vez mais a gente tem que se entender, a gente tem que ver a perspectiva do outro e tem que participar desse processo de construção de uma educação significativa para todos, né? Então, imagino que o nosso papel, né, de professores das diferentes áreas de artes é muito importante para que a gente consiga um espaço digno para essa formação nas diferentes linguagens artísticas nas escolas,
e nós temos que estar atentos e temos que estar muito disponíveis para esses diálogos, que nem sempre são tão simples, nem sempre são tão fáceis de serem realizados, mas que são absolutamente necessários para o crescimento das nossas áreas. Então, um ponto que foi também trazido aqui com várias abordagens foi a questão das políticas educacionais e da legislação, né, que especialmente aquela que nos afeta como profissionais das áreas de artes. Então, o que a gente tem constatado, né, é um conjunto a existência de um conjunto de documentos elaborados por diferentes instâncias, né, federal, estaduais, municipais, e é uma quantidade enorme de documentos que se sobrepõem e que muitas vezes tornam bastante difícil o acompanhamento daquilo que está acontecendo, né? Quando a gente faz um apanhado histórico, por exemplo, desde lá da 5692, né, em 1971, a gente tem vários documentos, várias resoluções, várias diretrizes e alterações das leis que a gente mal dá conta de equacionar algumas questões que estão postas, já vem uma outra coisa e já derruba um pouco as estratégias ou derruba um pouco dos encaminhamentos que vinham sendo feitos, né? Um exemplo bem claro de agora é a BNCC, que chega, né, fazendo todo um rebuliço aí em vários aspectos da educação brasileira e que, por causa da pandemia, essa discussão está meio parada, mas ela tem que ser retomada o quanto antes, né, assim que a pandemia passar, porque nós temos aí um grande desafio para resolver com relação às orientações curriculares para a educação brasileira. E também penso que essa questão das políticas educacionais e dos documentos normativos, a gente precisa pensar um pouco mais na formação política dos licenciados, dos professores, dos profissionais que já estão nas escolas, né? Então, aí, tanto a formação inicial quanto a formação continuada podia estar dedicando um pouco mais de foco a essas questões relacionadas com a formação política na universidade e depois nos campos de trabalho. Me parece que, muitas vezes, a gente tem ótimas intenções, a gente quer fazer um trabalho bastante bom, mas a gente se depara com vários impedimentos de ordem legal, ou a gente não consegue construir argumentos para discutir com algumas dessas normativas que vão sendo estabelecidas. Então, acho que isso também depende de formação, e essa podia ser uma ação que a gente podia pensar um pouco para o futuro. Então, pensando aí nesses documentos, eu selecionei alguns pequenos aspectos, né? Por exemplo, vamos pensar lá na Lei 5692, de 1971, né? Que estará completando 50 anos no ano que vem, e que já não existe mais, né? Essa lei já foi substituída, já foi amplamente modificada, mas essa lei foi responsável pelo estabelecimento da educação artística e da prática polivalente. Então, nós ainda nos deparamos hoje, isso foi apresentado nas outras lives, nós nos deparamos com a situação da polivalência em muitos contextos educacionais, né? Então, me parece que a gente tem aí um nó ainda para ser desatado. Nós reclamamos bastante, estou falando para mim mesmo isso, né? Quantos textos já escrevi, em quantas falas eu já incluí a discussão da polifalência, da superficialidade, a necessidade de professores específicos, etc., mas a gente ainda continua encontrando a prática polivalente no nosso dia a dia por todo esse Brasil. Então, acho que essa é uma questão fundamental para a gente discutir. Não existe uma resposta única. O que é polivalência também é extremamente variado, né? Tem polivalência de 2 áreas, polivalência de 3 áreas, tem polivalência que vai além das áreas de artes, enfim. Acho que tem muitas questões que ainda não estão necessariamente resolvidas e que isso poderia nos ajudar no sentido de oferecer
na educação básica brasileira uma formação em cada linguagem artística, de uma forma muito mais consistente e significativa para todos esses alunos. E nós, então, eu mencionei a ideia de 50 anos da Lei 5.692 do ano que vem. Essa lei não existe mais, então não é isso que está em jogo, mas o que está em jogo é que essa lei, propostas que aconteceram nessa lei, ainda permanecem como se nada tivesse acontecido. Nós já temos diretrizes para cada uma das áreas artísticas, nós não temos diretrizes para a formação polivalente, né, em artes, mas mesmo assim tudo isso parece ser um tanto quanto ignorado em diversos sistemas. Então, o diálogo, né, com diferentes contextos, acho que poderia fazer uma grande transformação que, no meu entender, é necessária para esse aperfeiçoamento do trabalho que a gente faz. Lá, a Lei 9394, em 96, então, que substituiu essa legislação anterior, né, ela vai trazer o ensino de arte como componente curricular obrigatório, mas o parágrafo 2º, lá do artigo 26, eu fiz lá um levantamento, ele já teve 4 redações diferentes. E essas mudanças de redação, elas estão relacionadas a movimentos que vêm sendo realizados em nome desse aprimoramento do ensino de artes nas escolas, né? Então, assim como essa lei disse que tinha que ter arte como componente curricular e mantém isso até hoje, essa mesma lei definiu liberdade, ou otorgou liberdade e autonomia para os sistemas educacionais. Ou seja, existe uma parcela de decisão que cabe aos sistemas educacionais com relação àquilo que vai ser ofertado em termos de formação. Os projetos político-pedagógicos podem ter e devem ter essa identidade local, essa identidade regional, né? E isso significa que essa liberdade poderia conduzir à inserção das 4 linguagens artísticas no currículo, né, a partir de um conjunto de discussões e a partir de um conjunto de decisões que também serão resolvidas num coletivo e não só pelos professores de artes, né, porque nós desejamos que essas disciplinas estejam lá, que essa formação esteja lá, mas nós não estamos sozinhos nas escolas, nós estamos num coletivo, nós temos muitas etapas, né, para pensar em como a gente poderia aprimorar esse processo e que essa liberdade e autonomia dos sistemas educacionais conduzisse, então, a uma oferta mais ampliada das linguagens artísticas, né, de forma a promover uma formação mais significativa. Então, por mais que a Lei 9394, né, LDB de 96, trouxe alguma informação, alguma orientação com relação a esse ensino de artes, ela deixou muitas coisas em branco e que não são necessariamente objeto de uma lei. Para isso existem os documentos complementares, as diretrizes e outros, né, parâmetros que vão ser utilizados. Então, com o objetivo de tentar aprimorar esse texto da Lei 9394 de 96, é que aconteceu um grande movimento nacional que resultou na Lei 11769, em 2008, que estabeleceu a música como conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, né, dentro do componente curricular à arte. Então, esse movimento nacional, ele trouxe uma série de conquistas, num certo sentido, porque ficou muito claro que é possível, organizadamente e com uma pauta muito clara e com argumentos sólidos, é possível mudar uma lei federal, né? E isso não foi necessariamente simples, não foi de um dia para a noite, mas contou com a participação de uma porção de pessoas de diferentes esferas, né? Incluindo os parlamentares, que também assumiram esse compromisso de pensar junto essa questão do ensino das artes, e aqui nesse caso era do ensino de música, porque foi um movimento deflagrado por músicos, pelo Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro, por um grupo de articulação parlamentar formado no Rio de Janeiro, que depois convidou a ABEM para participar. Essa lei foi substituída
né, ela não existe mais, ela não está mais em vigor, foi substituída em 2016 pela Lei 13.278, como todos nós sabemos, que então definiu as artes visuais, a dança, a música e o teatro como as linguagens do componente arte. Então, o que essa lei demorou tanto tempo, né, desde de 96 até 2016, para estabelecer aquilo que já estava previsto nos parâmetros curriculares nacionais, exatamente essas mesmas 4 áreas. Eu quero dizer com isso que existe aí uma defasagem, né, ou existe essa superposição de documentos e de normativas e que acabam confundindo e, às vezes, atrapalhando o andamento das ações em prol, né, do currículo da educação básica. Então, o PCN não era lei, não era obrigatório, mas, no fim das contas, muitas escolas adotaram essa orientação, mas o que não mudou necessariamente em muitos contextos foi a noção da polivalência, que um único professor tinha que dar aula de tudo isso, né? O que é uma grande incoerência, por várias razões, mas só para citar uma delas, os professores formados na educação artística tinham as diferentes habilitações que incluíam o desenho geométrico e não a dança. Então, a partir dos PCN, a dança surge como uma área, né, das artes para os currículos escolares, mas onde está essa formação, né? E ela não aconteceu. Então, só para a gente colocar aqui na discussão que esses documentos todos, eles nos ajudam de alguma maneira, eles caminham em alguma direção, mas ainda é preciso muito aprimoramento nesse sentido. A BNCC, que eu acho que não dá para a gente discutir aqui, precisava de muitas lives específicas para isso, mas a BNCC, como já foi citado anteriormente, ela traz lá uma unidade chamada Artes Integradas. Então, ela de uma certa maneira, mexe com essa situação da polivalência. Então, quem que vai fazer esse trabalho de artes integradas, né? Num mundo ideal, uma escola vai ter 4 professores de artes e esses 4 professores vão se juntar e fazer projetos de artes integradas. Essa é uma possibilidade. Mas a gente sabe que isso também poderia ser conduzido no sentido de que, tá vendo, um professor vai fazer tudo integrado e é ele que, então, tem que ser responsável por todas as áreas. E nessa caminhada da BNCC, o Estado de Santa Catarina, o Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, aprovou, em 2019, o currículo base da educação infantil e do ensino fundamental do território catarinense. E esse currículo, em princípio, ele está alinhado com as orientações da BNCC e há um convite expresso para que as redes municipais apresentem ao Conselho uma declaração de adesão a essa proposta do currículo aí do território catarinense, ou se elas vão apresentar propostas específicas nas suas cidades. Então, tem uma pesquisa que vem sendo feita lá na região da Serra Catarinense, com 16 municípios, e praticamente todos eles já assinaram, por exemplo, essa adesão a esse documento do território catarinense. É como se fosse assim, o município não tem que discutir, o município vai seguir aquilo que alguém já discutiu, que já estabeleceu como norma para os currículos a partir, então, da BNCC e desse documento do território catarinense. Já caminhando assim em direção ao final dessa fala, eu queria trazer aqui um documento que não é necessariamente tão divulgado e tão conhecido, que é uma resolução do Conselho Nacional de Educação, que foi homologada também em 2016, muito perto aí da Lei 13.278, que é uma resolução que trata das diretrizes nacionais para a operacionalização do ensino de música na educação básica. O que aconteceu foi, em 2008, a Lei 11.769 foi aprovada. Quer dizer, houve um grande movimento nacional, houve muita discussão, muitas participações em diferentes contextos educativos, mas muita gente não deu nenhuma atenção para a Lei 11.769. Então, a ABEM encabeçou um movimento junto ao Conselho Nacional de Educação
para discutir isso, né? O que a gente podia fazer para que mais sistemas educacionais abordassem essa legislação e buscassem atender ao que ela está dizendo, que a música é conteúdo obrigatório, né? Então, essas diretrizes, elas são o resultado de 5 audiências públicas que o CNE realizou em diferentes partes do país, com essa intenção de recolher em diferentes contextos quais são as necessidades vamos dizer, de orientação para que a música seja implementada na escola. Esse documento também foi discutido em outras esferas, em outros momentos, e assim como a Lei 11.769 acabou sendo extinta para que uma lei incluindo as 4 áreas fosse, então, estabelecida como parte também de um movimento nacional e etc., de uma série de reivindicações. Então, essas mesmas diretrizes que falam especificamente da música poderiam ser editadas para as diferentes áreas artísticas. O parecer, né, que conduz a essa resolução é um parecer cheio de informações históricas, curriculares, discutindo os benefícios da música na educação, etc. Tem pontos extremamente positivos, outros discutíveis, mas cumpre seu papel. E eu quis trazer isso aqui para finalizar essa fala, porque essa resolução ela traz 5 parágrafos que eu acho que poderiam ser interessantes para a gente pensar em ações futuras. E assim, o primeiro parágrafo diz assim: compete às escolas. E aí vem uma lista de competências, então, que as escolas deveriam cumprir, né, no sentido das orientações que essas diretrizes estão trazendo. Então, incluir ensino de música, criar os espaços para as aulas de música, contratar professores de música, organizar formação continuada em música e assim por diante. O parágrafo 2º vai dizer: compete às secretarias de educação. Então, da mesma forma, tem uma série de orientações. O que as secretarias de educação deveriam fazer para esse processo de implementação da música na escola. Então, vai ter lá uma série de itens, como essa formação continuada, a realização de concursos, né, específicos para a área de música, e que, claro, que isso se estenderia aos concursos específicos para cada área artística, como a gente já ouviu nas lives. E, assim, o próximo parágrafo fala de o que compete à educação superior, o que as universidades, as faculdades podiam fazer. O artigo 4º compete ao Ministério da Educação, o que o Ministério devia fazer para assessorar essa implementação. E, finalmente, o que compete aos conselhos de educação. Ou seja, a resolução ela ajuda em diferentes contextos a pensar como é que seria esse processo, como é que poderia ser o processo de implementação. Na minha experiência, viajando para muitos lugares, conhecendo muitos lugares diferentes, me deparei muitas vezes com isso. Um secretário de educação dizendo: eu gostaria muito que tivesse música aqui. Como é que a gente faz? Quais são os caminhos que a gente pode utilizar como fundamento para garantir essa presença? E assim, eu acho que essas diretrizes elas tiveram o seu papel, elas não estão extintas, tá? A Lei 11.769 foi substituída, mas essas diretrizes não foram. Quer dizer, elas continuam sendo orientação para a implementação da música na escola. Então, eu imagino que elas podiam ser, vamos dizer, utilizadas de alguma maneira, ou pensadas, essa organização podia ser pensada para a gente batalhar por mais ensino de música e também, claro, por mais ensino de artes em todas as escolas. Acho que a gente tem que batalhar por essa valorização do ensino das artes nas escolas, a partir de argumentos convincentes, de argumentos fundamentados, né? Quer dizer, para nós está muito claro por que as artes são importantes na formação, mas para muita gente que nunca teve formação em artes, essa importância, esses benefícios não significam praticamente nada. Então, acho que é nosso papel, como educadores das áreas de artes, produzir esse material e sair a campo e se comprometer com essa divulgação sobre as razões para a presença das artes nas escolas. Então, assim, eu acho que eu posso pensar que a gente podia se reunir, como eu falei lá no começo, as associações todas em nome de uma agenda comum. Nós vamos batalhar pelas artes nas escolas, né? E assim
eu acho que fica aí mais uma sugestão. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês e espero que esses pontos que eu trouxe aqui tenham motivado algum tipo de reflexão, que se materialize aí em ações futuras, né, em favor do ensino de linguagens artísticas mais democrático e mais acessível na escola pública de educação básica no Brasil. Tá bom? Obrigado e até breve. Obrigada, professor Sérgio. Realmente foram excelentes reflexões. Então, vamos agora passar para a Áurea e depois a gente abre para o debate que serão feitos através das perguntas que o pessoal está postando no Facebook. Obrigada. Áurea, então, deixo contigo. Só tem que abrir teu microfone. Aí, abriu. Obrigada. Obrigada. Então, queria começar a minha fala também, já agradeci o convite, né? Já falei do como esse momento é importante, a gente está fazendo o debate aqui também, principalmente com o professor Sérgio Figueiredo, que é uma referência nacional nessa questão da legislação, na nossa área, né, e na legislação educacional, uma referência muito importante nacional, e mostrou, né, toda essa exposição, essa aula que a gente teve aqui no início, que vai ser difícil falar uma coisa assim depois dessa aula, mas vou tentar. Mas acho que talvez assim eu pensei, né, um ponto de encontro que talvez possa ter entre a minha fala e a dele é justamente a importância da legislação educacional como um esforço da sociedade civil por uma causa que se traduz numa legislação, e essa legislação se torna uma política pública, e essa política pública faz uma modificação na escola pública, né? Então, eu acho que esse caminho é muito interessante, justamente porque ele desnaturaliza aquela visão de que a escola pública é que vai promover uma mudança na sociedade. É evidente que a sociedade influencia a escola e a escola influencia a sociedade. Elas são instâncias que uma determina a outra e uma está determinada pela outra. Mas as mudanças que efetivamente acontecem na escola, elas acontecem por meio de muita luta política, não é? Que se travou na sociedade civil, porque justamente onde essa transformação acontece é nas câmaras de vereadores, na Câmara dos Deputados, é no Senado, então é ali que a nossa realidade vai mudar, e é ali onde a gente vai conseguir iniciar essa mudança, tendo uma lei e depois fazendo a cobrança do cumprimento dessa lei. Então, em primeiro lugar, assim, eu queria, já tomando essa questão como ponto de partida, queria dizer também, assim, sobre a fala que eu venho, né, nessa live, conversar um pouco aqui com vocês, da associação, ela não reflete nenhum posicionamento da Prefeitura Municipal de Florianópolis, como eu falei inicialmente, né, eu não venho aqui falar em nome da Prefeitura Municipal de Florianópolis, nem em nome de quem faz a gestão da política pública de educação em Florianópolis, e nem também, acho que o meu posicionamento também não reflete o posicionamento da minha escola, né, para que isso também não gere nenhum tipo de confusão e nenhum tipo de debate para além do que eu posso falar aqui como a minha opinião e a minha impressão sobre o momento que a gente está vivendo agora na educação básica, por conta da interrupção do ensino presencial, por conta da necessidade de a gente fazer o distanciamento social, né? Então, pensando no que eu poderia falar e como que eu poderia contribuir, né, com esse debate, eu pensei que talvez nessa palavra reflexões pudesse estar o que seria interessante de trazer aqui. Eu pensei, eu podia contribuir com esse debate falando
para o público assim mais amplo, para os colegas que são professores, que também estão enfrentando as mesmas questões que a gente está enfrentando na educação básica, as referências que estão me ajudando a pensar esse momento, né? Onde é que eu estou buscando referências para fazer uma reflexão crítica sobre o momento que nós estamos passando agora com essa pandemia. Então, eu pensei aqui, algumas eu vou falando à medida que eu for trazendo os assuntos, e se eu não conseguir falar no meio dos temas, então eu vou falar tudo mais ou menos no final. Então, voltando a essa questão das políticas públicas, não é? A gente precisaria, talvez, pensar que a questão que mais se tornou assim forte nesse momento do distanciamento social foi a questão do direito à educação, né? Então, por conta da interrupção do ensino presencial e da instituição desse ensino remoto, desse ensino não presencial, a gente começou a discutir muito essa questão do direito, né? Bom, por que isso veio acontecer? Só um minutinho, pessoal. Bom, voltando aqui. Bom, então, a gente se viu, nesse momento da pandemia, na seguinte situação. A gente não podia oferecer a aula presencial na escola por conta do que as autoridades sanitárias, não é, indicaram que deveria ser feito. E continua sendo esse o mesmo jeito de evitar a propagação do vírus, não é? A gente tem que contribuir com a política de distanciamento social na nossa sociedade, não é? Então, o que aconteceu no nosso caso da Prefeitura de Florianópolis, né? A Prefeitura de Florianópolis, ela fez uma opção por uma proposta virtual, né, de fazer ou um ambiente virtual ou um site onde os professores pudessem produzir atividades para que os estudantes, então, ficassem em contato com a escola durante esse momento de distanciamento social, né? Muito bem, essa escolha que aconteceu na Prefeitura de Florianópolis, ela foi uma escolha que acabou excluindo uma grande parte do contingente dos estudantes, não é? E aí, o que aconteceu com os estudantes que não tinham ou não têm ainda, né, o acesso à internet para poder acessar as atividades que os professores estão produzindo para eles de maneira remota? Esses estudantes tiveram que quebrar o isolamento social para ir até as escolas, né, arriscando a contaminação sua, dos seus familiares, e arriscando contaminação de funcionários da escola, para ir lá buscar essas atividades, para poder fazer essas atividades, né? E esse expediente de entrega de atividades impressas nas escolas, ele foi instituído por um discurso de que a gente não poderia tirar o direito das crianças à educação, né? Então, na verdade, quando o professor Sérgio faz todo esse resgate da legislação educacional até o ano de 2016, falando tudo que foi conquistado até ali, a gente precisa parar um pouco para a gente poder pensar, refletir sobre uma mudança que aconteceu no nosso país justamente no ano de 2016, né? Então, em 2016, a gente teve um golpe, não é, contra um projeto político voltado nas urnas, né, que chamava justamente Pátria Educadora, não é? Depois desse golpe, a gente teve uma reforma trabalhista, não é, que foi uma retirada de direitos muito grande. Tivemos uma
PEC do teto de gastos, que foi chamada de PEC da morte, né, que agora no futuro a gente vê assim a gravidade com que tinha esse nome de PEC da morte muito antes da pandemia, que se converteu na emenda constitucional 95, que retirou o financiamento do serviço público de saúde e de educação. Né? Junto com esse processo, o que aconteceu? O próprio Conselho Nacional de Educação, ele teve um monte de membros que não puderam assumir naquele momento de transição ali, né, da Dilma e do Temer, depois vários se retiraram, a gente teve aquele episódio da reforma do ensino médio, e o Temer depois indicou outros representantes para aquele conselho, e de repente a gente se viu numa situação nacional onde a gente tem um grupo político que se apoderou do aparelho estatal, que vem fazendo políticas contra a população, ou seja, retirando o financiamento que poderia ser usado para a ampliação da educação e da saúde, que já não tem o financiamento, que já não tinha o financiamento naquela época, que precisaria para fazer uma política, não é? Como a gente falou aqui, uma política do mundo ideal, né? Uma política que a gente pudesse ter 4 professores de linguagens artísticas diferentes na escola. Então, esse grupo político, ele se apoderou desse aparelho estatal, se apoderou do Conselho Nacional de Educação, não é? E aí, de repente, ele consegue argumentar que é antidemocrático quem está lutando contra esse processo. Então, a gente está praticamente numa situação tão invertida que agora é o próprio professor da Prefeitura Municipal de Florianópolis que é contra o direito à educação dos estudantes, sendo que isso está sendo dito pelo grupo político que aprovou a PEC do teto de gastos, que retirou o dinheiro da educação. E o dinheiro que sobrou, ele está sendo destinado à privatização do ensino público, da educação básica, das universidades. Então, isso é uma questão que a gente precisa refletir quando a gente vai fazer essa discussão do direito e do financiamento que a legislação precisa para se efetivar. Então, por exemplo, no plano municipal, é muito interessante isso, gente, porque olhem só, uma gestão no plano municipal que fez uma proposta, não é, para que os estudantes pudessem estar em contato, né, com a escola, fez uma proposta nos moldes, não é, da educação da classe dominante, nos moldes, talvez, que as escolas particulares estão adotando, mas não era o modelo que ia atingir, né, a população da escola pública de Florianópolis. Isso aí era muito claro, mas não perguntaram para os professores se ia funcionar, não é? Simplesmente veio uma coisa de cima para baixo, não é? Aí o que aconteceu com aqueles que não têm a internet? Se naturalizou a posição deles de famílias empobrecidas na sociedade. Olha, vocês vão lá, se arrisquem, se contaminar, se vocês quiserem fazer valer o seu direito. É isso que está colocado. Do mesmo jeito que a gente teve que ver aquelas pessoas na fila do auxílio emergencial nos bancos, para retirar o seu auxílio de R$600. Então, na verdade, dentro desse universo de retirada de direitos, não é? E o direito à educação como um direito humano, ele só se efetiva junto com outros direitos. Então, o direito à educação se efetiva, se existe o direito à habitação, se uma família pode comprar uma casa própria, se existe o direito do acesso à informação, ou seja, se o meio de comunicação informa as pessoas sobre o que realmente está acontecendo na sociedade, né? O direito à água, que acabou de ser retirado no Senado. Então, todos esses direitos estão relacionados. Então, reforma trabalhista, reforma da Previdência, PEC do teto,
já afetou essa esfera da educação que muitas vezes a gente acha que tem a sua neutralidade e que se a gente conseguir a melhor ferramenta mais eficaz para fazer a nossa aula produzir um determinado efeito, a gente pode ficar só nesse universo, né? Então, vamos ver o que é que a gente tinha de política, ou de gestão, ou de proposta no âmbito municipal em Florianópolis. Em 2017, não é, a gestão que assumiu atualmente tratou como a educação, o direito à educação dos estudantes de Florianópolis, fez um ataque violento às condições de trabalho dos servidores públicos municipais, não só na área da educação, mas na área da saúde, e com isso ele atacou a forma como é feito o atendimento da população, né, via Câmara de Vereadores, ou seja, via o espaço político onde se tomam as decisões. Muito bem. Nesse momento, chocou muito a nossa categoria o fato da gente ter sido questionada a nossa jornada extra-classe, não é? A nossa hora atividade, a nossa hora de planejamento em casa. Então, planejamento das aulas, a nossa hora de estudo, de reflexão, de avaliação, de elaboração de provas, né? Então, a gestão atual, que está hoje à frente da prefeitura, eles falaram, nossa, o que é isso? O que é isso, hora atividade? E durante a pandemia, é interessante que o Supremo Tribunal Federal teve que confirmar a constitucionalidade da hora atividade, porque os governos estavam, né, os governos estaduais e municipais estavam questionando a hora atividade dos seus próprios professores, gente. Então, é interessante como a gente vê que os grupos que tomam conta do aparelho estatal, eles estão ali para atrapalhar o trabalho dos servidores públicos que estão tentando fazer, assim, do jeito que podem, da melhor maneira, se desdobrando, fazendo como os professores estão fazendo agora, trabalhando num regime de trabalho completamente de natureza diferente, trabalhando muito mais do que, né, do que a sua jornada, né, remunera e tudo mais, todos esses sacrifícios sendo feitos, mas enquanto os professores estão fazendo essa buscando os métodos, ou os que estão refletindo, tem pessoas que estão dedicando o seu tempo a como eles podem fazer para atrapalhar o nosso trabalho na sociedade, né? Isso é uma coisa muito grave. Em 2018, a gente teve a aprovação das organizações sociais, não é? Que a prefeitura, mais uma vez, não quis ouvir a categoria. Falou, não é para fazer isso, privatização, OS, que já tinha acontecido muitos casos de corrupção em vários estados, aí agora, não é? Enfim, a organização social era fraudulenta, teve que cancelar, porque... Enfim, mais uma tentativa de privatização, né? Em 2019, a escola Anísio Teixeira foi interditada pela Defesa Civil em Florianópolis, né? E o comunicado que veio da Secretaria de Educação foi quase uma nota de pesar, assim, como se tivesse falecido uma pessoa, um professor, assim, professor ou uma professora faleceu, é um pesar, tipo assim, não tivemos, né, como, isso é uma coisa... Aconteceu, ninguém pôde impedir isso, foi quase que natural, uma escola não tinha mais condições de estar em pé e se fechou. E em 2020, então, justamente poucos dias, não é, antes da interrupção, antes de ser interrompido as aulas presenciais por causa da pandemia, a gente ia dia 17 de março, as aulas foram suspensas, no dia 16 de março seria o primeiro dia de mais uma greve dos servidores municipais por conta de receber a reposição da inflação. Então, assim, como é possível, gente, como é possível que uma gestão que fez tudo isso, né,
no serviço público, que a gente não vê defendendo a revogação da emenda constitucional 95. A gente não vê essas pessoas dizendo que é necessário mais financiamento, que é necessário mais hora-atividade para os professores poderem fazer o seu trabalho com mais qualidade. A gente não vê. Possam ter coragem de dizer que as escolas da prefeitura, que houveram escolas que se recusaram a entregar atividades impressas presenciais para respeitar a orientação de distanciamento social, estavam negando o direito à educação dos estudantes da rede municipal de ensino, sendo que ninguém deu nenhuma palavra sobre se alguém se contaminar, se algum estudante da nossa rede se contaminar, se ficar doente, se tiver que ir internado, se algum familiar se contaminar ou se vier a falecer, de quem vai ser a responsabilidade? Talvez aí entre a falar da autonomia de cada rede, de cada unidade educativa, né? Talvez a resposta seja, olha, aquela escola quis entregar, então, não é? Agora a responsabilidade está lá na ponta, na autonomia. Agora, essa autonomia, ela tem sido muito pouco praticada, não é? Quando são coisas que a gente precisaria fazer o debate e opinar sobre os rumos de cada ação que a gente vai fazer na escola, de cada momento, de cada decisão, não é? Então, infelizmente, a gente entrou nesse processo de, assim, vivendo uma situação completamente autoritária, não é? Os professores não foram consultados, né? O nosso sindicato, que é um sindicato muito atuante, que reflete, na verdade, todo o pensamento dos professores, dos servidores da saúde, dos servidores da CONCAP, ficaram lutando muito para que os trabalhadores da saúde tivessem o equipamento adequado para poder trabalhar, né, para que eles pudessem ter um ônibus, não é exclusivo, para que eles não tivessem que estar no mesmo ônibus do resto da população, né, tentando fazer solicitações, tentando conversar, né, e não sendo ouvidos. Nas esferas nacionais, a mesma coisa. A CNTE também, muito pouco foi ouvida, não é? Nesse processo todo de atividade remota. Então, tudo isso, né, acabou sendo decidido justamente por esse Conselho Nacional de Educação, que não tem mais a menor legitimidade na sociedade civil para estar tomando as decisões que está tomando, emitindo aquele parecer sobre as atividades pedagógicas não presenciais da maneira que foi feito, né, com uma consulta pública fraudulenta, um documento que circulou nos grupos de WhatsApp sem assinatura, sem data, como se já fosse oficial, né? Depois não aceitando as contribuições da sociedade civil sobre o que ia ser feito em relação a esse ensino remoto, não é? E aqui no plano, nos planos assim, municipal, tal, estadual, todo mundo está se baseando nesse documento, que é um documento que foi construído, não é, dentro dessa ONG Todos pela Educação, que é uma ONG que representa os grupos econômicos, não é, que justamente trouxeram a nossa sociedade aonde a gente está agora, não é? Fizeram todo esse processo fraudulento de impeachment, fizeram toda essa modificação na legislação trabalhista, na legislação educacional, não é? Então, a gente, por isso mesmo que a gente precisa se apegar a essa construção, ou esses marcos, onde eles têm legitimidade, onde eles foram construídos por um processo realmente político da sociedade civil e que foi legítimo, né? Então, eu queria falar um pouco agora, para finalizar, assim, a minha exposição, quais são os lugares onde eu tenho encontrado uma reflexão interessante e que busca quebrar um pouco
esse movimento da pandemia, né, que não deixa a gente fazer uma reflexão, porque não nos dá tempo, não é? E isso já é uma marca da profissão de professor que vem de antes da pandemia, quer dizer, por que se pensa que o professor não tem que ter direito à hora atividade? Porque dentro dessa visão, não é porque não tem dinheiro para contratar mais professores. Não é por isso. Não se pensa que os professores têm que ter hora atividade porque eles não têm que pensar. Eles têm que executar uma coisa que vem mandada de cima para baixo. E a gente está vivendo um processo onde cada vez mais isso é a regra na escola. Então, se um professor tem que estar dentro da sala de aula, o outro tem que estar fora da sala de aula, para um estar dentro da sala de aula, e você tem que organizar a escola toda fragmentada de um jeito que ninguém consegue conversar já, né? Ainda quer se avançar para além disso, dessa condição que a gente tem de fazer um debate que é mínima, né? Por exemplo, reunião pedagógica, o professor tem que fazer à noite, ou no sábado, porque não existe um momento para fazer reunião pedagógica na escola onde o professor é remunerado para estar ali dentro da sua jornada. Então, do que a gente está falando? Nós estamos falando de um monte de pessoas separadas, executando suas tarefas, e tudo converge para que elas não consigam refletir criticamente, sair daquela situação. Então, olha, aí aquele método, isso vai dar, isso aqui, né, esse software vai para tu fazer a tua videoconferência, para tu fazer... Olha, gente, é uma coisa assim que realmente, quando a gente começa a refletir, a gente fala, o que é essa situação, né? Então, eu vou falar bem rapidamente, assim, dessas referências, bem rapidinho mesmo, tá? Esse aqui, ó, são 2 livros que falam assim, a escola está em risco, a escola está acabando, né? Quer dizer, o pensamento empresarial está entrando na escola para acabar com tudo que a escola tem, que a identifica como escola, né? Então, esse dicionário aqui, do Jorge, da Karen, chama P de professor, é um vocabulário. Então, se a gente lê aqui desse vocabulário o verbete estudante, a gente vai ver o quanto é uma loucura tudo que está acontecendo agora na educação básica em termos de ensino remoto. Quer dizer, o que é menos importante é a discussão. É possível estudar na pandemia? E o que é estudar? E o que nós estamos fazendo ali? Coisas burocráticas, isso aqui vai valer tantas horas, vai dar para compensar um dia letivo com essa atividade que eu fiz, assim, sendo que o acesso, né, dos estudantes é bem menor do que 50%. E os outros estão na fila da morte, junto com os profissionais também que estão ali, que são sensíveis a essa questão, que estão com uma boa intenção. Esse aqui também é um livro bem interessante, da década de 80, O Educador, Vida e Morte. Aqui também tem muitas respostas para todas essas questões que a gente está patinando ainda hoje. Por quê, gente? Porque uma sociedade desigual como a sociedade brasileira não tem como resolver o problema da educação pública, básica, sem resolver o problema da desigualdade. A gente precisa levar isso muito a sério. Não é questão de método, não é questão de manual. As pesquisas de educação mostram isso, que é um percentual muito alto da situação socioeconômica dos nossos alunos que define a aprendizagem ou estudo ou que possa resultar desse processo. Então, precisa ver, esse processo está acontecendo ou não está acontecendo? Como é que está a situação de desigualdade no país? Como é que daqui a alguns anos o estudante vai poder estudar sem ter direito à água? Então, só para concluir aqui, eu queria falar sobre alguns links que têm me ajudado bastante, além do sindicato, que já se falou aqui, a importância das associações, não é?
Então, o nosso sindicato, o Sintrazem, a CNTE, que é nacional, a campanha nacional pelo direito à educação, campanha.org, isso aí chamou muito a minha atenção, o trabalho que eles fizeram de cartilhas, foi excelente, foi primoroso, e eu acho que a gente, no nível local, deve, de alguma maneira, tentar se linkar com esse grupo aqui. Avaliaçãoeducacional.com, que é o blog do Luiz Carlos de Freitas, ele coloca ali moveu uma coisinha lá no Congresso sobre Educação, aparece ali no blog dele de uma maneira bem crítica e vale a pena seguir esse blog. E um portal geral que é o Brasil de Fato, né? Esse portal, brasildefato.com.br, é interessante, porque quando você quer ver que as coisas que realmente interessam e que estão acontecendo no Brasil não estão acontecendo nos grupos de WhatsApp que você está, inclusive os de professores, tu vai lá no Brasil de Fato e você vai ver as coisas, as perdas que a gente está tendo e também as poucas vitórias que a gente tem, tu vai ver ali. Mas muitas vezes esse site aqui, ele parece até uma coisa assim, extraterrestre. Tudo que está sendo discutido ali não está sendo discutido em lugar nenhum outro, e é o que mais afeta a nossa vida, não é? Então, eu acho que eu vou parando por aqui, né? Eu fiz uma fala meio assim, longa também, e deixo também para o debate, para as perguntas. E mais um recado. Quando a gente está nesses links aqui, né, jornalísticos, Brasil de Fato, ou Nacif, ou qualquer outro, a gente não está estudando, tá? Então, a gente está acessando a informação em fontes confiáveis. Mas estudar, a gente não combate a mídia corporativa com a mídia, com os blogs sujos e acha que está estudando. Tá bom, pessoal? Obrigada por vocês terem me escutado e vamos ver se tem perguntas ou não. Olá, Áurea, muito obrigada. Muito importante as suas colocações, as suas indicações de blog, de livros e de tudo que você falou aí. Então, vamos ver, vou pedir para o professor Sérgio também entrar, ok? E nós temos, então, algumas perguntas, algumas colocações, e eu vou passar, então, para a primeira colocação. A pergunta, então, do Maurício Souza. Sou professor de música e gostaria de trazer um pouco da experiência que tive como professor de orquestra no exterior para o município. O que vocês acham da possibilidade de inserir aulas de orquestras, ensino de cordas coletivo no município? Seria possível como atividade curricular ou extracurricular? Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Quem gostaria de começar a responder? Acho que eu posso começar. Maurício, eu acho que as experiências, elas podem ter muito sentido em diferentes contextos, então acho que a experiência que já foi realizada em outros países, como, por exemplo, na Venezuela, com o El Sistema, e que isso se propagou pelo mundo todo, né? Essa ideia da formação das orquestras escolares, etc., eu acho que ela tem seu valor e ela tem sua razão de ser num determinado momento. Então, eu acho que no Brasil essa possibilidade existe, mas ela depende de uma série de fatores. Eu acho que a ideia de fazer uma orquestra está mais ligada a uma atividade extracurricular, né, nas experiências que eu tenho visto, do que na experiência curricular propriamente dita, pelas mais diversas razões. Então, por exemplo, o município de Palhoça tem um programa de educação musical que tem orquestra, tem coral, tem orquestra de violões, tem orquestra de sopros e tal, e é uma experiência estabelecida por lei no município como atividade extracurricular e tem uma discussão ainda um pouco recente de que por que não ter aula de música para todos os alunos da escola, por que configurar a aprendizagem musical somente através de grupos musicais, né? Porque que é a aula de música, será que tem que ser assim? Então, acho que essas são discussões locais, são discussões a partir
de contexto. Se houver a oportunidade de fazer uma experiência como essa, eu não vejo nada de mal, né, na realização dela, né? Mas acho que ela não é necessariamente uma condição que a gente encontraria facilmente. A gente mal e mal consegue ter um professor de música lá dentro da escola, que dirá, né, ter os instrumentos de orquestra disponíveis para todos os alunos, etc. Eu acho que são desafios enormes, mas eu não estou querendo jogar água fria, estou dizendo, se a oportunidade existe, se tem as possibilidades, eu acho que são experiências válidas e que devem ser realizadas sim. Ok. Áurea, gostaria de... Bem rapidamente, né? Duas questões. Primeiro, assim, acho que seria uma maneira interessante de responder essa pergunta, resgatar as diretrizes para a operacionalização do ensino de música na educação básica. Não sei se eu falei certo, Sérgio, mas acho que esse é o título do documento, né? Então, nessas diretrizes, ela tem uma indicação que é muito interessante, que diz assim, que as escolas de música, elas devem ser vinculadas às secretarias, né, ou municipais ou estaduais de educação, porque muitas vezes o que acontece com os projetos culturais também relacionados a essa questão, né, da formação cultural da criança ou do jovem, né? Bom, a cultura, né, perdeu o seu financiamento e aí ela entra nesse mercado de projetos, se faz projetos, se tem visibilidade para a empresa, se não tem, já não é mais direito a cultura, né? É um direito à cultura, assim, totalmente enviesado. Então, o que acontece é que muitas vezes fica vinculado um projeto com um determinado grupo político que está ou não no Estado. Então, se esse grupo político muda, aquela cultura que não tem nada a ver, né, com aquele grupo político, ela simplesmente sai de cena porque ela estava atrelada a um determinado, ou seja, não se tornou uma política de Estado, não é? Então, seria importante, assim, se cada cidade quer fazer, faça um concurso, contrate os professores, coloquem ele como servidores, esses professores da escola de música, na Secretaria de Educação, vejam o regime de contratação que eles vão estar ali, e se eles estiverem ali como servidores públicos, pode ter certeza que eles vão dar aula no governo X e no governo Y, e o projeto vai continuar, e a sociedade vai poder opinar, que é público, não é? Então, eu responderia dessa maneira, né? Precisa ter investimento no serviço público. Né? Sim, com certeza. Mais uma coisa, o Fundeb, né? Que a gente está na semana que vai ser voltado, então, o Fundeb para a educação básica. Então, não esqueçam de passar lá na página dos deputados e deixar um recadinho para eles. Ok, obrigada. A segunda pergunta, então, da professora Cristina Fonseca da Silva, diz: a partir da nossa análise das políticas públicas educacionais e, ao mesmo tempo, questionando o papel dessas políticas, principalmente de sua efetividade, não estarão elas mais dirigidas a nos pressionar do que propriamente para ser veículo de mudança? Eu concordo com você, Cristina. Eu acho que elas não estão necessariamente voltadas para o estabelecimento das mudanças. E talvez elas estariam mais dirigidas a nos cansar, talvez, e não pressionar. Quer dizer, elas vão por tantos caminhos e tal, e muita gente vai desistindo e vai, né, afirmando, eu já tentei, e cansei. E aí eu acabo caindo numa mesmice, porque parece que nada adianta, né? Quando eu acho que tem algum avanço, já vem uma outra coisa que derruba esse... E eu acho que muita gente que faz política pública também entende muito pouco, na área de educação, por exemplo, entende muito pouco de educação, estuda pouco educação. Então, eu me lembro claramente, naquele momento da aprovação da Lei 11.769, numa sessão do Senado Federal,
Então, quer dizer, havia assim um voto de aprovação antes de ir para a plenária, mas veemente. Eu adoro música, meu irmão toca, que é uma beleza. Teve uma senadora que se levantou e cantou. A música faz bem, gente. A música tem que estar na educação, né? Então, é um pouco dessa... Quer dizer, o que esses legisladores aprovaram era alguma coisa muito diferente do que a área de educação musical discutiu ao longo de décadas para justificar a presença da música na escola, por exemplo, né? E vem discutindo aí. Então, me parece que existe aí mesmo uma falta de sintonia. Os entendimentos são entendimentos rasos, são entendimentos pobres, ou são entendimentos mal intencionados, né? Que tem uma outra proposição aí como pano de fundo, e que ninguém vê direito, você vê mais ou menos, acho que por aí tá bom, vamos aprovar, isso é muito bom, quer dizer, os slogans da BNCC, né? Alguns parágrafos você pega da BNCC e você fala, meu Deus do céu, que maravilha que vai ser a educação brasileira, se a gente olhar para aquele parágrafo ingenuamente, né? Então, eu não sei se... Tem a pressão, evidentemente, agora todo mundo tem que seguir BNCC, mas eu acho que ninguém vai fiscalizar a BNCC propriamente dito, né, como nunca fiscalizou direito outras coisas, e acho que a educação vai ficando assim, né, nesse jogo de empurra, vai para lá, vai para cá, a partir né, das ondas. Mas eu acredito, assim, eu não quero... claro que eu me canso desse cenário todo, mas eu acho que a gente tem que encontrar caminhos. Acho que não tem que mudar a LDB necessariamente, não tem que mudar lá o documento do território catarinense. Eu acho que a gente pode fazer muita coisa no projeto pedagógico da nossa escola, no espaço onde a gente trabalha, a gente pode encontrar caminhos para esse diálogo e para esse estabelecimento, né, de uma orientação educacional que seja pertinente, que seja honesta e que, claro, vai estar sempre meio relacionada ou atrelada a esses interesses, que são interesses espúrios e que fazem parte desse contexto, que a gente não consegue se livrar deles, né? Não conheço nenhuma ação que faz assim, não faz assim que a gente escapa, né, dessa trama toda. Acho que não tem como escapar, não. Tem talvez como minimizar. Então, eu diria assim, era bom que a gente não cedesse, que a gente se cansasse dessa bandalheira, mas que a gente não se cansasse de uma luta para uma educação democrática, justa, honesta, para todo mundo, pública e etc. Gostaria de responder, Áurea? Respondo assim, né? Concordo com tudo que o Sérgio falou, acho que é por aí mesmo. E eu acho que também é uma coisa assim, ó. É claro que a gente pode ser crítico ou tudo mais em relação a essas questões, essas mudanças, mas, sobretudo, a gente precisa conhecer a legislação, né? Acho que, por exemplo, nesse sentido, o Sérgio tem uma visão da realidade de quem sabe, conhece o que está ali assegurado como direito e o que não foi efetivado, e qual é o processo que precisa ser feito além dali, né? Estou falando isso, mas o Sérgio fala isso toda hora. Então, acho assim, isso a gente precisaria mesmo fazer, precisaria conhecer, por exemplo, eu fiquei muito chocada quando eu li, quando eu estava estudando, que é uma coisa que é muito difícil da gente conseguir fazer com o professor, mas é muito bom estudar e mostrar para os nossos alunos o que é estudar. Então, quando eu estava estudando a área da educação, eu fiquei sabendo que em 2003... o Brasil não tinha em 2003, né, mas pouco tempo atrás, o Brasil não tinha universalizado o acesso das crianças no ensino fundamental. Então, menos de 50% da população de 15 a 17 anos estava na escola ou estava na série correspondente que deveria estar, e só agora que a gente conseguiu está sendo feita a universalização no caso da pré-escola. Então, assim, na verdade, assim, ali no começo do direito, o direito à educação, ele não estava sendo assegurado.
E ainda não é para uma parcela muito grande da população. Então, por isso a importância da gente conhecer a legislação, né? Conhecer a legislação é conhecer os nossos direitos, né? E a outra coisa, que é a resposta que está aqui nesse livro, que também é a resposta, o Sérgio também falou sobre isso no início, que é como que a gente vai fazer essa mudança, né? Bom, a gente vai fazer na prática, e o que vai mudar a nossa prática? É a gente realizar associações onde a gente possa ter uma prática política, e essa prática política vai modificar a prática pedagógica na escola, né? Então, a gente tem que se associar, buscar esses objetivos e fazer essa luta política que vai fazer o trabalho da escola avançar no sentido de levar os estudantes que realmente precisam dessa formação, uma formação que mude a realidade dele, ou seja, o que vai democratizar a sociedade, é a nossa própria prática docente democrática para além da sala de aula, não é? Não vamos cruzar isso, não, nós vamos, na escola, nós vamos ensinar, mas vendo isso de uma maneira crítica, quer dizer, a educação é neutra? Não. Esse método é neutro? Não. Mas onde é que nós vamos modificar a escola? Se associando, associações de área, de arte educadores como essa, os sindicatos, se sindicalizando, ou seja, enfrentando essa batalha política real, não é? No dia a dia da política, né? Eu responderia dessa maneira. Obrigada, Áurea, obrigada, Sérgio, e aproveito para convidá-los, então, a fazer parte da ESC, que realmente somente juntos é que nós conseguiremos algo a mais. E para entrar, para se associar na ESC, é só entrar no site da associação, da ESC, que a gente consegue fazer bem facilmente, né, professor Sérgio? Se associar, né? O professor Sérgio também fez a associação agora há pouco, entrou também conosco, e agradecemos também já a sua parceria, e realmente, juntos é que nós conseguiremos, né, fazer algo a mais. Bom, as duas perguntas que nós teríamos, eu acho que vocês responderam. O Wagner Segura disse, o que precisamos fazer, então? Quais os caminhos para revertermos? E a Lu Renata diz, com o panorama que a Áurea apresentou, parece que a questão é estrutural, assim como o machismo e o racismo. Nesse caso, qual é a saída de emergência? Vocês acham que já está respondida? Eu acho que essa resposta exigiria muitas lives, né? E muitos anos de estudo, porque não acho que tenha uma solução, então isso que está posto está errado, então é só fazer assim que tudo dá certo, né? Eu acho que é uma questão estrutural mesmo e muito profunda. Então, eu quero pegar um ponto que a Áurea falou pelo menos 2 vezes aí nas falas dela, que é a necessidade de estudar. Quer dizer, não é só se informar que aquela escola paga melhor ou que aquela escola não está pagando hora atividade, mas é estudar para ser um educador, né, para ser uma pessoa capaz de deflagrar essa transformação que a gente imagina que pode ter. Acho que ninguém tem certeza absoluta do como fazer, do que fazer, mas é preciso ter uma base sólida para poder experimentar com honestidade, com ética, né? No sentido de ampliar efetivamente essa condição da educação. Então, o problema é estrutural, não há dúvida, e ele abrange uma complexidade enorme. São muitas camadas, né? Quem que a gente resolve primeiro? É o currículo, é a formação do professor, é o salário, é o espaço de trabalho, é o ambiente, é a troca de experiências, é a produção de material. Quer dizer, acho que são muitas frentes, e por isso eu falei lá atrás, né, que acho que a gente podia ter grupos, né? Pode ter as associações, podem estar dirigindo pequenas comissões que vão se debruçar sobre determinados aspectos para aprofundar a discussão, para alicerçar efetivamente algumas tomadas de decisão, né? Mas são respostas que não podem ser respondidas, né? São respostas inconclusas sempre, porque isso vai depender de um conjunto de fatores. O que é comum é que a gente quer uma educação melhor.
O que é comum é que a gente quer que as artes estejam presentes nesse processo formativo, né? Só isso não é suficiente, né? Eu gosto muito de fazer essa pergunta para os meus alunos, assim, por que música é importante na educação? Então, quais são as respostas que a gente pode oferecer para qualquer indivíduo? É importante porque faz bem, mas faz bem para quê? Faz bem para a alma. Tá, mas tem gente que é ateu e que não acredita em alma, então isso não serviu. É muito bom porque acalma. Não, tem música que irrita. Então, quer dizer, o que a gente pode responder? É porque é parte do patrimônio cultural da humanidade. Então, como é que eu transformo isso em alguma ação, né? Então, eu acho que a gente tinha que construir esses argumentos de uma forma muito mais sólida, para a gente ter mais garantias das nossas ações. Olha, eu vou por aqui porque eu tenho esta segurança, né? E acho que isso podia ajudar a gente a pensar. Isso muito legal, essa iniciativa das lives e tantas outras que põe a gente para pensar. Quem sabe a gente não vai montar uma comissão na ESC para discutir umas coisas como essas, por exemplo, né? Seria bem bacana e oportuno quando der. Acho que, deixa eu já emendar, o Jean Marco está fazendo também uma pergunta, como é que a gente podia se qualificar a respeito dessas questões políticas? Bom, outra vez, estudando, né? E acho que, às vezes, a gente precisa de gente estudando junto, né? E não só eu estudo, eu leio livro, eu tenho... Então, era legal também ter grupos de estudo, é legal trabalhar com gente que pode ajudar a pensar sobre essas questões políticas, que às vezes tem truques lá, né? E discutir questões políticas também com um vereador, discutir questão política com um deputado, chamar um deputado para dizer como é que são os caminhos dessa política. Se eu quisesse fazer uma ação em relação ao ensino de artes no Estado, o que eu tenho que fazer? Né? A gente não conhece, muitas vezes, nem essas questões que são de conduta processual, mas a gente tem que entender, além disso, tem que entender dos conteúdos que a gente quer discutir, né? Senão a gente corre o risco mesmo de cair só num amontoado de informação sobre, ou decorar as datas das leis, ou alguma coisa assim. E a Luciana Sesconeto está perguntando para o público em geral entender qual o problema de inserirmos a música somente como nenhum. Eu acho que essa pode ser, inclusive, uma etapa do processo da música na escola, né? Tem um município lá no interior de Santa Catarina, chamado Vidal Ramos. Faz muitos anos que eu não vou lá, mas eu tive a oportunidade de fazer um trabalho lá há um tempo, e uma cidade pequenininha e com uma escola de música incrível, cheia de instrumentos, professores e opções. Todos os alunos da cidade, todas as crianças da cidade frequentavam uma escola de música. Então, para eles, havia um entendimento na Secretaria de Educação. Não precisa ter aula de música na escola, porque todas as crianças têm aula de música na escola de música. Então, e a escola de música é da prefeitura. Então, eu acho que essa ideia do curricular e extracurricular, ela, às vezes, também cria umas barreiras, né? Não, se não está no currículo, está errado. Não acho que está errado. É uma possibilidade. Pode ser que seja melhor que ela esteja fora do currículo, não sei, né? Mas eu acho que isso também vai caber a cada ambiente educacional, a cada contexto educacional, para analisar essa intervenção. Sou completamente favorável às atividades extracurriculares, mesmo quando não tem ainda aula curricular. Gostaria que também tivesse a opção do curricular, mas às vezes é uma etapa, né? E viva a atividade extracurricular, ela traz muita música para a escola, né? Bom, pessoal, acho que pelo nosso tempo, né, tu gostaria de comentar, Áurea? Eu faria uma fala final, gostaria, assim, meio rapidamente. Eu acho que, só retomando um pouco, concordo com o Sérgio sobre essa questão também, sobre essas duas últimas perguntas, né, e também agradecer as perguntas, assim, não conheço todo mundo aqui, mas tem o Wagner, que também é um educador, tem a Cristina Rosa, né, que também foi minha professora no CEARTE, né, e hoje diretora do Centro de Artes, então estou aqui entre professores aprendendo muito, e eu acho que duas questões só para reforçar, que é essa questão de a gente construir os nossos argumentos. Eu acho que foi muito importante o Sérgio ter trazido isso, e assim, a gente só consegue fazer isso, gente, estudando, né, como foi falado, você problematizar um determinado discurso, quer dizer,
Isso está sendo dito desta maneira. Isso é natural, assim, isso é assim porque está naturalizado, não é? Quer dizer, os estudantes não podem recuperar o ano de 2020 em 2021, porque está naturalizado que o ano letivo começa em fevereiro, não é? Então, assim, não pode mais investir em educação porque está naturalizado que quando tem uma crise financeira tem que ter o contingenciamento na área de educação. Por quê que a gente aceita isso? Isso está naturalizado. Por que a área de educação e de saúde, ou que seja, tem que ser contingenciada em recursos? Por quê? Se é uma área essencial para o desenvolvimento do país, para o país crescer, para poder se desenvolver, para poder se expandir. Então, eu acho que a gente não constrói argumentos para defender nossas ideias nem na frente da Globo News, nem do Jornal Nacional, nem da CNN. Então, assim, se você é professor e consegue ficar 1 minuto na frente do Jornal Nacional sem ter vontade de jogar o sapato na televisão, alguma coisa errada tem com o teu senso crítico que você não suportaria, não é? Se você estiver fazendo um exercício crítico do que está acontecendo na nossa sociedade, não suportaria assistir o que a gente assiste hoje na televisão como informação, que não é. Então, acho que aqui, né, a pergunta da Renata, como que nós vamos resolver esse problema estrutural? Bom, uma resposta pode ser o seguinte: não é porque um grupo político ganhou as eleições, não é? Isso serve tanto para o plano municipal quanto para o plano nacional, que ele ganhou as eleições de uma maneira democrática, que ele pode usar o aparelho estatal contra o povo. Ele não pode usar o Estado contra a sociedade civil. Quer dizer, ele está sentado na cadeira da democracia e está fazendo uma política de ataque aos direitos, ou seja, ataque à Constituição. Se o que está na legislação é direito, não pode ser atacado pelo aparelho estatal, né? E nós não podemos falar assim, não é democrático, a gente... Como é que nós vamos criar esse eleger? Não é democrático. Não, isso tem que ser denunciado. Quer dizer, existe um autoritarismo, existe uma postura antidemocrática, que foi tomar o Estado democrático para executar, assim, a destruição de todos os direitos constitucionais. E nós vamos assistir tudo isso falando, nós não podemos falar porque foi democrático. Então, a gente tem que crescer um pouco, né, amadurecer essa ideia e conhecer mesmo, conhecer os direitos, conhecer a legislação e se articular, porque assim, gente, várias pessoas na internet, é legal, a gente faz um movimento, vota Fundeb, mas você coloca 50 arte-educadores dentro de uma Câmara de Vereadores ou uma Assembleia Legislativa, fazendo um movimento ali, eles percebem que aquelas pessoas estão articuladas num objetivo, isso vai apavora. Isso apavora qualquer político, porque é uma ação concreta, né? Então, é isso que eu queria dizer, assim, para finalizar e agradecer, né? Não sei se tem mais perguntas, mas, de qualquer maneira, agradecer a aula do Sérgio. Desculpa, minha fala foi muito política, mas acho que o momento que a gente está vivendo é muito crítico mesmo, em relação à responsabilidade, não é? Do Estado sobre tudo que está acontecendo com a gente, vai acontecer com a gente, né? Em relação às escolas. Então, eu vou fazer uma última pergunta, que era da Cristina, e a gente encerra, né, dessa forma. Daí vocês fazem as últimas considerações de vocês. Apesar que está ótimo o debate, eu gostaria de continuar, mas aí o tempo também pode se tornar, né, um pouco cansativo. Então, estudar para ser um intelectual educador e não uma massa neoliberal, atuando como um exército de aplicadores da política vigente. Eu acho que fecha, né, com a ideia que vocês passaram. Sem dúvida, sem dúvida. Também queria aproveitar, Rose, para agradecer, eu dei uma espiada rápida nos comentários, em outras perguntas, comentários muito gentis, muito instigantes, estimulantes, e foi realmente uma experiência
extremamente rica, foi um prazer imenso ouvir a Áurea, estar com ela aqui, né, e testemunhando essa batalhadora aí, né, da educação básica, da música na educação básica aqui no município de Florianópolis. Então, é um prazer muito grande também estar podendo repartir essa mesa e podendo trocar essas experiências com todo mundo que participou. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado para todo mundo que participou e boa noite. Também agradeço o espaço, a oportunidade, né? Não consegui acompanhar aqui mais ou menos os comentários que estão passando. A minha mãe está falando assim, a educação de tempo integral para fazer a... É isso mesmo, é isso mesmo. Educação de tempo integral para colocar todas as linguagens artísticas, né? E tudo mais que a gente acha que pode entrar, né? Assim, exercendo todos esses direitos. Então, agradeço ao Sérgio, né? Acho que é a primeira vez que a gente faz o debate, assim, numa situação tão inusitada, mas foi tão válido, porque é um momento de muito aprendizado, e isso é muito significativo, eu acho, né? Que a gente possa atravessar esse momento, assim, né? Fazendo essas convergências e aprendendo e reforçando, ou então também não reforçando, mudando de perspectiva, enfim, né? Mas sempre balizado pelo conhecimento científico, né? Eu acho que é isso também que deveria balizar a nossa sociedade nesse momento, e a gente está vendo quanto isso está fazendo falta, né? Então, acho que é mais agradecer por essa aula, pela oportunidade, agradecer a associação, a Rosicele, que nos conduziu aqui muito bem, muito obrigada, e vou me associar também à associação agora, que foi feito um convite tão contundente, né? Já sou associada da ABEM e também sou sindicalizada no nosso sindicato, que também é bem importante, a gente está sempre em dia com as nossas associações, né? Então, obrigado, gente. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todo mundo que aguentou a gente até essa hora. Agradeço, então, em nome da AESC, toda a disponibilidade de vocês. As colocações foram realmente maravilhosas. Eu acho que ficou assim, muito, muito forte tudo que vocês falaram, mas o coletivo e o estudar nesse momento de pandemia, né? Então, a música e o mundo agradecem esse momento do coletivo, de pensar o coletivo e estudar também, né? Então, é muito forte e que nós precisamos realmente disso. Agradeço, muito, muito obrigada pela colocação de vocês, da mesma forma. Estaremos disponibilizando, então, essa live no Facebook, para quem quiser ver depois. Obrigada, gente, e boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, Rosicele. Não sei como é que eu saio daqui, mas... Beijo.